Aleluia, 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 aleluia. Que o Pai do Senhor Jesus Cristo nos dê do saber o Espírito. Conheçamos assim a esperança qual nos chamou como herança. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a mostrar a seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Então Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. De fato, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Nos recolhamos por um tempo em oração. Peçamos ao Divino Espírito Santo, Ele que é o intérprete da Escritura, que Ele nos conceda o auxílio necessário para que compreendamos esta palavra e sejamos por ela transformados. Rezemos. Amém. Queridas irmãs e irmãos, estamos caminhando com Jesus através do relato do evangelista Mateus, que vai nos colocando sempre mais próximos de Jesus e num exercício cada vez mais exigente para a nossa conversão. Caminhar com Jesus supõe um processo permanente de não só segui-lo, mas tornar a nossa compreensão das coisas, o nosso afeto, a nossa vida conforme a vida de Jesus. Esse não é um trabalho fácil. Comumente, nós transformamos Jesus e o seguimento de Jesus na repetição de modos, ritos, tradições, costumes,
que estão muito mais reproduzindo nossa maneira de pensar e agir, e não reproduzindo o modo de Deus e como Deus deseja as coisas. No texto que acabamos de ouvir, mas também na primeira leitura, na segunda leitura e no Salmo, fica evidente o quanto nós precisamos criar uma ousada coragem para progredir no seguimento de Jesus. Vamos lá? Tome o seu folheto, número 10, capítulo 16 de Mateus, versos 21 a 27. Domingo passado nós paramos no versículo 20. Na conclusão daquela cena em que Jesus toma com ele os discípulos, vai a Cesareia de Filipe e propõe uma avaliação. Quem dizem os homens que eu sou? Eles relatam que há uma confusão e Jesus devolve-lhes a pergunta: para vocês quem eu sou? Pedro confessa: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus elogia Pedro, porque esta confissão, esta compreensão, não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai. Pronto. Falar o certo, às vezes é bem mais fácil, mas concordar com o que fala nem sempre é fácil. Às vezes nós falamos corretamente as coisas da fé, mas pensamos de uma forma completamente diferente. E este salto, São Bento tem uma expressão bela, que a mente concorde com a voz. Que o que está saindo aqui esteja de acordo com o que pensa, com o que sente, e com o corpo, com o que vive. Vamos lá? Tomemos. Naquele tempo, Jesus começou a mostrar a seus discípulos, que tinham confessado por Pedro: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Ele começa a mostrar que tipo de Messias ele é. Vamos lá? Mostrar a seus discípulos, leiam, que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciões, do sumo sacerdote, dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Isso, Gabriel, só melhora o microfone aqui da Surama para eu ouvir melhor, para me dar mais segurança. Então, Jesus anuncia aos discípulos que confessaram com os lábios: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Ele anuncia que vai sofrer, vai ser morto e ressuscitar. A gente chama este anúncio de Jesus de o anúncio da paixão. No Evangelho de Mateus, ao longo do Evangelho de Mateus, por 3 vezes Jesus anuncia a sua paixão. Mas antes de anunciá-la, por 3 vezes ele se empenha fortemente em preparar os discípulos para ouvir este anúncio. E mesmo tendo preparado vigorosamente os discípulos, como preparou-os domingo passado no retiro em Cesareia de Filipe, mesmo preparando-os, o resultado não é bom. Por 3 vezes ele anuncia em Mateus, e nas 3 vezes os discípulos têm uma reação absurdamente desproporcional ao que Jesus anuncia. O que é que está por trás disso? O que está por trás é que imagem, que idealização os discípulos tinham de Deus e da intervenção de Deus na história. Mas eu trago isso para perto de você. Que imagem, que idealização você tem de Deus? O que você pensa, o que você sente, o que você cultiva em seus anseios e expectativas da ação de Deus na sua vida, corresponde ao que Deus é e quer, ou há uma desproporção dramática entre o que você pensa e o que Deus é? Jesus anuncia sua paixão. Aqui Jesus pinta
como um afresco, um ícone do tipo de Messias que ele é. Por excelência é a cruz este ícone. Esta pintura é a cruz este ícone. Jesus apresenta aos discípulos um tipo estranho de Messias idealizado pelas massas, mas anunciado pelos profetas. Eles que pensaram que Jesus era o profeta que preparava para vir o Messias, ele não é o profeta, algum dos profetas, mas ele é conforme o Messias que os profetas pintam, idealizam. Isso é importantíssimo. Tem uma diferença enorme. Eles pensam que Jesus é mais um dos profetas. Mas se você estudar o conteúdo da literatura profética na Bíblia, você vai ver que Jesus corresponde genuinamente ao tipo de Messias que os profetas desenham. E isto aqui não é ideologia, pelo amor de Deus. Na Bíblia tem uma centena de idealizações do Messias. A partir do sofrimento do povo de Israel, a partir das lutas, sonhos e esperanças, os líderes do povo de Israel, mas também os líderes religiosos e os próprios autores sagrados, vão animando a vida do povo de Israel, dando ao longo do Antigo Testamento, 2000 anos de história do Antigo Testamento, os líderes vão dando esperança, lógico, apresentando um modelo de esperança associado a um tipo de Messias que vai intervir. Então, se você tiver um estudo caprichoso do Antigo Testamento, você pode colar na parede do seu quarto várias páginas e ir descrevendo os muitos tipos de Messias idealizados. Tem o Messias que vem ao modelo do Senhor dos Exércitos, que é um Messias que vai intervir na história pela força violenta da guerra. Tem o Messias idealizado como um rei solene, soberano, que governa com cetro de ferro. Tem o Messias ao modelo do sacerdote, que é um rigoroso cumprimento do sacrifício no altar. E pelo cumprimento dos sacrifícios no altar, vai estabelecer a ordem do mundo. Tem o Messias do modelo do mestre da lei ou do fariseu, que é o rigoroso cumpridor da lei religiosa, da lei bíblica, e pelo modo de cumprir o rigor da lei, vai fazer estabelecer a ordem de Deus. Então, são muitas idealizações. Tem também umas coisas assim meio estranhas, que eu não vou entrar agora para não polemizar. Vamos ficar, porque esta que Jesus apresenta já é polêmica. O próprio Pedro vai ter uma reação absurda, vamos ver? Mesmo Jesus falando que vai ressuscitar, versículo 22. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Tomar Jesus à parte, repreendê-lo, significa que Pedro está na linhagem de quem? Do grupo que vai rejeitá-lo. Desculpem, mas estudar Bíblia é muito parecido com estudar literatura. Você precisa voltar ao versículo anterior. Vamos começar de novo, versículo 21. Olhe lá. Jesus começou a mostrar a seus discípulos que devia ir a Jerusalém, a capital. Sofrer muito, da parte de quem? Dos anciãos, Dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei. E devia ser morto. Então Jesus apresenta 3 categorias de gente que vai rejeitá-lo. Anciãos, nós, os velhos da igreja, é a turma mais custosa. Os sacerdotes e os mestres da lei. Os 3 tipos de gente custosa na igreja, até hoje. Não é à toa.
A turma que acha que já está pronta, que sabe as coisas, que o que está definido, e não mexa nisso. Presta atenção. Porque quando Pedro vai pegar Jesus, tomar Jesus num lugar à parte e repreendê-lo, ele está na conta de quem? Dos anciãos, dos mestres da lei e dos sacerdotes. Ele reproduz o modelo daqueles que vão rejeitar Jesus. E não é à toa que todo o relato da paixão vai ser acompanhado do relato das incompreensões de Pedro. Na hora da prisão, não aceita Jesus ser preso, usa a espada para cortar a orelha de um soldado, de Malco, não é? Jesus dá uma bronca, guarda esta bainha, guarda essa espada na bainha. Pedro vai negar Jesus por 3 vezes. É a dificuldade de Pedro. O que está em Pedro é a mesma realidade que está em nós. Nós fantasiamos Deus. Nós, os críticos da religião, dizem isso e tem muita gente que tem medo disso. E é uma elaboração sofisticada. Eles dizem que nós das religiões pintamos Deus à nossa imagem e semelhança. E muitas vezes fazemos isso mesmo. Pedro aqui está tentado a fazer isto. Jesus está apresentando, domingo passado, quem eu sou? O Messias, o Filho de Deus vivo. Agora eu sou um Messias, que vou sofrer, vou ser morto, vou ser rejeitado, vou ressuscitar. Mas isso não melhora a compreensão de Pedro. Vamos voltar a Pedro. Dito isso, Pedro começou, versículo 22, começou a repreendê-lo dizendo, bradem. Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, você está doido, homem. Nós estamos 3 anos te seguindo. Deixei minha empresa de pescaria, deixei minha família, meus barcos, abandonei tudo. O senhor tem noção do que o povo anda falando de nós que te seguimos? Agora o senhor vem dizer que o seu fim é o fim do pior tipo de maldição apresentado no Antigo Testamento. Porque no Antigo Testamento fala que todo tipo de gente pode ter um pouco de compaixão e misericórdia de Deus ou dos outros. Mas o que morre dependurado é um maldito. Isso se repete no Antigo Testamento. Então, Pedro está com a ideia de que Jesus morrer de pendurado na cruz está na linhagem dos malditos. Ele repreende Jesus. Irmã e irmão, eu vou fazer uma pergunta capciosa, delicada para você. Que coisa Deus te fala que te causa também estranheza e desconforto, como o que Jesus disse a Pedro? Você é uma pessoa já assentada, organizada na forma, na tradição religiosa, na repetição dos ritos, está pronto? Ou você é uma pessoa em processo permanente de abertura para a grandeza de Deus? Pedro, ao repreender Jesus, tomar Jesus num lugar à parte e repreendê-lo, Pedro reproduz o esquema do demônio nas tentações. Se és filho de Deus, transforma a pedra em pão, joga-te lá de cima para ver se os anjos te seguram, adora e fique dono desses reinos do mundo. Pedro tem, e Jesus falou, Pedro, você é feliz porque o que você sabe sobre mim não foi um ser humano que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Só que Pedro pegou o que o Pai que está no céu revelou só pela metade. E quando você pega o que o Pai te revela só pela metade, você corre o risco de falar com Jesus e ao invés de levar um abraço de Jesus, levar uma bronca boa. Vamos lá? Tomem lá. Você que pensa que religião é lugarzinho de botar pano quente, confortável, para tudo que você sonha, deseja, anseia. Não, mas se eu vim na igreja, eu poderia estar matando, roubando, cometendo um monte de crime, mas se eu estou aqui é porque eu sou bonzinho.
Então aqui eu não posso levar nenhuma repreensão. Se você acha que uma palavra dura na igreja pode ser algo que te cause um grande prejuízo, mude essa ideia hoje. Escute o que Jesus vai dizer para Pedro, para mim e para você. Quando nós não entendemos quem Ele é e não acolhemos o mistério da cruz na vida de Jesus e em nossa vida. Vamos ver? Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse, brada igreja, Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. você não pensa as coisas mas as coisas dos Homens. Você pensa como Jonas, lembra? Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou, mas o meu pai. Pedro, você está tendo fonte agora, a fonte de Jonas, não a fonte do pai. Irmã, irmão, nós vivemos, eu dizia domingo passado e voltamos de novo agora. Nós vivemos uma grande crise de fonte. Qualquer canalzinho porcaria da internet vira uma fonte para te manipular e te tornar um maluco, uma maluca reprodutora de doutrinas e fantasias e delírios religiosos. Cuidado. Cuidado. Zele da fonte na qual você se alimenta na compreensão de Deus e sobre você e sua missão no mundo. Jesus, ao dizer para Pedro uma palavra tão dura, vai para longe, Satanás. Se você pegar os estudiosos de Bíblia hoje, na imensa maioria há um consenso da parte dos estudiosos que esta expressão vai para longe, Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço, está muito associada a no original da língua de Jesus, esta expressão corresponde a vai para trás de mim. Porque você está virando, se você ficar à minha frente, você se torna uma pedra de tropeço. Eu te fiz para ser pedra na construção da minha igreja, lembra? E não ficar à minha frente para eu tropeçar, vai para trás de mim. Pedra de tropeço, na língua bíblica, é o mesmo que causa de escândalo. Você está sendo um obstáculo ou uma causa de escândalo para a minha missão. Portanto, pai e mãe, às vezes você quer tirar do seu filho, do seu neto, da pessoa que você acha que ama, você quer tirar a cruz. E você se torna pedra de tropeço. Às vezes você precisa mais ajudá-lo a abraçar a cruz e levar a cruz do que tirá-la. Está entendendo o que eu estou falando? Quando você entra na vida de quem você pensa que ama e começa a resolver tudo para ele, tudo para ela, e não deixa ela assumir sua missão e conduzir sua missão, ao invés de edificá-lo, você se torna pedra de tropeço. Consegue se lembrar de alguém na família que tem recebido tudo e só está piorando? Existe isso? Existe isso? E o que está por trás? Um equívoco na compreensão do que é o amor. Tomar a cruz. Cruz não é coisa que você toma. Cruz é realidade que você ajuda o outro a compreender, integrar, abraçar e levar às últimas consequências. Mas vale o desconforto de contar a paixão do que a ilusão de uma religião que tira o outro da missão dele. A religião, quando ela não capacita e não qualifica você para você abraçar sua missão, ela é causa de alienação, ela é causa de pedra de tropeço. Olha, o modelo ideal de Messias que Pedro traz
É o modelo ideal pintado pelos homens, idealizado pelas correntes ideológicas do mundo. As correntes ideológicas pensam Deus a partir dos homens. O que é uma ideologia? É quando você pensa a religião e a fé a partir dos homens, a partir dos ideais políticos, sociais e mesmo de valores. Mas você não pensa Deus a partir de Deus. Você não pensa a realidade a partir do querer de Deus, mas a partir das correntes ideológicas. O que difere o olhar dos homens para o olhar de Deus é ideologia e teologia. Aqui é preciso fazer um avanço. E quando você olha para Jesus e acolhe-o como um Messias, num modelo, repito, se você estudar os profetas, se você disser assim, eu vou me empenhar agora, vou pesquisar que tipo de solução e de ideal os profetas vão incutir no coração do povo, de esperança vai alimentar no povo, os profetas vão ser concordes num aspecto. O Messias que vai vir, ele não é um guerreiro, não é um rei prepotente, dono de tronos, não é um sacerdote rigoroso no ritual do altar, e nem um mestre da lei, escravo da lei. Os profetas vão dizer, o Messias que virá, profeta Isaías é o emblema, ele é um servo sofredor, obediente à vontade do Pai às últimas consequências. A metáfora, a imagem é no Evangelho de Lucas, Jesus é o boi carregando o arado, ou o jumentinho carregando a carga, é o servo, que não muda, não sofre variação de rumo, porque a carga que Jesus veio carregar é uma carga enviada por Deus. Essa carga tem um nome, ela se chama cruz, se chama amor e tem uma finalidade, salvar-nos. Está claro? Tire isso, você aniquila a cruz, você esvazia a cruz do sentido dela. Qual é o nome da cruz? Diz Bento, amor. Qual é o nome da cruz? Causa de Deus, a nossa salvação. Para isso, desculpe recorrer a Bento sempre, diz Bento, nós precisamos olhar para a cruz mudando de visão. Às vezes nós olhamos para a cruz e interpretamos a cruz a partir daqui. E a cruz faz a gente olhar para Jesus e dizer, coitadinho. Ou dizer, olha como nós somos cruéis, violentos, olha o que a gente é capaz de fazer. Bento XVI diz que ele é realmente alguém que merece nossa compaixão. É um filho obediente que sofreu. E o horror nosso é realmente grande. Mas Bento diz que nós precisamos atravessar para o outro lado da cruz e olhar para a cruz daqui de trás, de onde o Pai vê a cruz, as mãos do Pai oferecendo-nos Jesus como nossa fonte de amor e de salvação. Aqui é o olhar correto da cruz. A cruz, portanto, ela é expressão do amor do Pai, disposto a pagar o preço que for, para resgatar os filhos acorrentados pelo pecado, condenados à morte e à infelicidade. A cruz tem um nome, amor salvífico do Pai e do Filho obediente às últimas, porque não vai sossegar enquanto não nos salvar. Brada uma salva de palmas e um grito de amor a Ele. Brada! Quando você descobre a cruz assim, você passa a olhar para a cruz e entender o seguinte:
que o Evangelho quer sublinhar. Olhe para a cruz. Falando Jesus 3 vezes da sua paixão, o evangelista Mateus quer sublinhar qual é o plano de Deus. Qual é o modo com que Jesus enfrenta o plano de Deus? Obediência às últimas, nos acontecimentos concretos, na rejeição, mas não deixa de dar o amor. Não se trata de uma fatalidade, não é um episódio acidental, não, é uma trama articulada pelos anciãos, os sumos sacerdotes e mestres da lei. No Evangelho de Mateus, os discípulos são os ouvintes do anúncio, e Jerusalém é o lugar público da exposição de Jesus elevado à cruz, o lugar público do seu sofrimento. É diante das autoridades religiosas, políticas, econômicas, sociais, culturais, é diante da elite da capital que vai aparecer Deus, feito homem, machucado e ferido em sua paixão, capaz de esvaziar-se de si mesmo, para dizer aos grandes deste mundo que a grandeza dos grandes deste mundo não vale nada, porque não tem poder de salvação e de redenção, como Jesus na cruz tem poder sobre nós. Amém? Pode dar uma salva de palmas? Pode? Se fosse no Brasil, iria ser crucificado em Brasília, certeza. Na esplanada dos ministérios, certeza. Vamos lá? Versículo 24. Tome lá. Então Jesus disse aos discípulos, bradem: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Espere lá. Olha, a cruz não é só minha, a cruz é também sua. Se você me ama e quer me seguir, põe seu umbigo de lado, renuncie a si, tome sua cruz, tome uma causa de amor. Bento XVI diz assim: Jesus, ao contrário de Pedro, sabe que o Pai, no seu amor pelos homens, o enviou para dar vida e salvação aos homens, ainda que isto exija o preço da paixão e da cruz. É justo que seja assim. Por outro lado, Jesus também sabe que a última palavra será da ressurreição. O protesto de Pedro, mesmo se pronunciado em boa fé e por amor sincero a Jesus, Deus não permita tal coisa, o Senhor não vai morrer assim, tem para Jesus um tom de tentação. Pedro, Bento XVI fala isso, Pedro convida Jesus a salvar-se a si mesmo, enquanto Jesus quer salvar a todos nós. Tem diferença? Se, Bento XVI, explicando esse texto, se para nos salvar o Filho de Deus teve que sofrer e morrer crucificado, preste atenção no que ele diz, certamente não foi por um desígnio cruel do Pai Celeste, que quer ter o prazer de ver o Filho sofrer. A causa foi a gravidade da doença, da enfermidade que nos acometeu, o pecado, a morte eterna, da qual nos devia salvar, um mal tão sério, um mal que exigiu o sangue de Jesus, porque esse mal começou a reinar pelo sangue de irmãos, matando irmãos. De fato, com sua morte e ressurreição, Jesus derrotou o pecado, derrotou a morte e restabeleceu o
senhorio de Deus. Mas o que vemos em nossa realidade? Pergunta Bento. Terminou o mal? Acabou tudo? Diz Bento, não. A luta de Jesus continua em nós, que renunciamos a nós mesmos e tomamos a nossa cruz e seguimos a Ele. O mal existe e resiste em todas as realidades hoje, como nós sabemos, em todos os nossos dias. O que são os horrores das guerras? Pergunta Bento. As violências contra os inocentes no mundo, a miséria, a injustiça que se abate sobre os fracos, os débeis, senão uma oposição ao reino de Deus? E como é que nós devemos responder a tanta maldade, a não ser com a força desarmada e desarmante do amor que vence o ódio? Força desarmada e desarmante do amor que vence o ódio. Para as ideologias que pensam que Bento é um de direita que fica a favor de ideologia. Bento é muito mais que ideologia, respeita o homem. Força desarmada e desarmante do amor que vence o ódio. Força da vida que não teme a morte. Força da misteriosa compaixão e misericórdia de Jesus, que tem coragem de colocar sua vida pura e casta na humilhação vergonhosa da cruz e abandonar-se na cruz para dizer a mim e a você que o amor dele, o amor do Pai, o amor do Divino Espírito Santo é um amor que não mata, que não escraviza, que não oprime, que não passa medo, mas é um amor que cura, liberta e salva. Brada uma salva de palmas, minha gente. Brada! Portanto, se você entende assim a cruz, renunciar a si, mesma a si mesmo, é ter coragem de entender uma coisa: pior que o sofrimento na cruz é viver agarrado e grudado no meu próprio eu, fazendo todo mundo sofrer por causa do meu ego, das minhas ambições, projetos, das minhas carências e vícios e dependências. Pior que o sofrimento da cruz é a escravidão do ego centrado em si mesma, em si mesmo. Negar-se a si é sair do falso eu para o verdadeiro eu. O verdadeiro eu é: eu e nós somos filhas e filhos de Deus e temos no coração de Deus o mesmo destino, um amor pleno de vida plena. Tá claro? O si mesmo, que as correntes ideológicas deram conta de fazer, criar uma falsa compreensão do nosso, que é o meu umbigo coletivo. O que é a ideologia? A ideologia é um umbigo coletivo do nosso, da esquerda, do nosso, da direita. É preciso sair desse umbigo coletivo, o nosso jeito, o nosso partido, a nossa ideologia, o ego que elimina o outro, para deixar o ego, abraçar a cruz, para ir para a cruz de Jesus, que é a cruz única, capaz de salvar a todos, porque o ego coletivo das ideologias salva e põe o mundo e a sociedade do jeito que fica bom para nós e elimina os outros. Isso não é plano de Deus. Tá claro? Isso é plano de Satanás. Se você é dessas correntes ideológicas que pensa que o mundo vai ficar bom quando eliminar o outro, Jesus lhe diz com toda autoridade:
vai para longe de mim. Pronto, nem falei. Vocês é que falaram. Ele que falou, na verdade, né? Não foram nem vocês, nem nós. Os perigos de hoje. Os homens dizem, você está sofrendo porque Deus quer. Deus quis assim. Cuidado para não confundir os sofrimentos impostos pelo sofrimento do abraçar a cruz e seguir Jesus. Sofrer com a injustiça, com a corrupção, com a miséria, com a violência, não é Deus que quis assim, que quer assim não. Está claro? Esta realidade que elimina o outro não é a de Deus. É preciso corrigir o conceito. Salvar, ser salvo, significa para Jesus colocar e dar a todos os homens e mulheres a mesma oportunidade. Termina comigo na segunda leitura. Para você corrigir a fúria violenta da ideologia que te domina. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 2. Encontraram? Olhe só. Não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos, renovando vossa maneira de pensar e de julgar. Espere lá, não vos conformeis com o mundo. Então, eu vou me revoltar com o mundo e fazer revolução armada e quebrar tudo? Não, não vos conformeis com o mundo. Transformai-vos. Quer mudar o mundo? Mude-se a si, conforme seu modo de ser, pensar, sentir, agir ao modo de Jesus. Renove sua maneira de pensar e de julgar. Continua o texto. Para que possais distinguir o que é da vontade de Deus, isto é, o que é bom para lhe agrada, o que é perfeito. Espera lá, Surama, e bananamos aí. Para que possais distinguir o que é da vontade de Deus, isto é, o que é bom, o que lhe agrada, o que agrada a Deus, o que é perfeito segundo Deus, e não segundo os homens. Cuidado! Cuidado! Pensar como Deus é um exercício muito difícil. Se Pedro, o primeiro apóstolo, a primeira pedra da construção da igreja, passou por um processo tão sofrido e levou uma bronca tão dolorida de Jesus, se você continuar lendo o Evangelho, a cena que vem imediatamente a essa, depois que Jesus dá essa bronca em Pedro desse tamanho, pega Pedro, Tiago e João, vai ao monte e tem a transfiguração. Para você não sair daqui pensando com o pensamento protestante, está vendo? Jesus acabou com o primeiro papa, com o apóstolo, mandou ele para o inferno. Não, a cena que vem imediatamente após é Pedro, Tiago e João com Jesus no monte da transfiguração, que a gente já viu no dia 6 de agosto, na festa da transfiguração. O que eu quero é que você, irmã, irmão, se ponha agora para terminar comigo o Evangelho, abraçando a sua cruz. Volte lá no versículo 25 do Evangelho. Vamos lá? Brada. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. Perder a sua vida por causa de Jesus, e não das suas fraquezas, das suas teimosias, das suas pirraças, das suas ideologias. É perder sua vida por causa de Jesus. Vai encontrá-la. Continua. De fato que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? Adianta alguma coisa? O que poderia alguém dar em troca de sua vida? Nada. Irmã, irmão, talvez você tenha vindo à igreja e rezado muito para pedir a graça para que Jesus liberte você da sua cruz. E Jesus diz para você hoje: peça para eu libertar você do si mesmo. Peça para eu te ajudar a abraçar sua cruz, beijá-la e dizer: minha cruz,
é amar com o amor de Jesus, é dar a vida como Jesus deu a vida. Às vezes você vem à igreja para ajudar, para pedir a Jesus a graça de você libertar seu filho, quem você ama, para tirar dele a cruz. E Jesus fala: eu vou ajudar você a ajudar a pessoa que você ama a renunciar o umbigo cheio de ego dela e abraçar a cruz do amor e amar todo mundo e dar a vida dela em amor. Amém? Faça assim com a sua cruz hoje. Sem medo da sua cruz. Abrace-a, beije-a. Enfrente o que vier pela frente. Incline a sua cabeça. Feche os olhos. Converse com Jesus. Peça de Jesus a graça de você compreender, segundo o coração de Deus, quem é Jesus, que sofreu, morreu e ressuscitou por você, por amor a você. Peça a Jesus para dar a você essa clareza sobre quem Ele é. Que Ele não seja para você só o que você gosta e desenha e pinta, mas que você ame Jesus na verdade do que Ele é. Peça a Jesus para dar a você a graça de renunciar a si mesma, a si mesmo, tomar sua cruz e segui-lo. Não ficar livre da cruz, mas abraçá-la e segui-lo. E ensinar a sua família e o mundo a descobrir como cada um precisa renunciar a si e abraçar a cruz e também seguir Jesus. Fale com Ele. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu. Vamos cantar. As minhas mãos eu quero levantar. Canta. As minhas mãos eu quero levantar. Fiquemos em pé. Deixe o folheto no banco. Estenda as mãos aqui para a cruz. Canta. Te adorar. Meu coração eu quero derramar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Reze comigo, Senhor Jesus, diante do altar da sua cruz, onde o Senhor ofereceu sua vida, em sofrimento, em derramamento de sangue, para vencer as potências do mal, o pecado e a morte, a força do inferno. Eu quero, Jesus, hoje, confessar, eu creio firmemente que o Senhor morreu na cruz, sofreu por nós, deu seu sangue e sua vida,
para nos salvar. Morreu e ressuscitou para nos fazer participar da vida plena em Deus. Esse é o preço da cruz. A vida plena no amor de Deus, na liberdade em Deus. Eu acolho esse amor em meu coração, em minha vida, e confesso: Jesus, meu Senhor e meu Deus. Põe a mão no seu coração, incline a sua cabeça, feche os olhos, diga a Jesus que você acolhe esse amor com que Ele te ama, essa entrega que Ele fez de sua vida, de seu sofrimento por você, que você aceita e vai viver guiado por este amor, por esta força, que vence tudo, que supera tudo. E agora canta: as minhas mãos. As minhas mãos eu quero levantar E em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Obrigado, Jesus. Hoje também nós renunciamos a nós mesmos, abraçamos a cruz e vamos te seguir até as últimas consequências, levando ao mundo o seu amor. Amém. Leve a quem está do seu lado o amor com um abraço. Deseja a paz de Jesus, bem forte. Saudade.